Daqui a pouco eu vou passar novamente o material desse livro. Eu vou enviar novamente o PDF para quem ainda não pegou, tá bom? Eu vou enviar o material lá. Nessa conversa que a gente vai ter hoje, tem alguns exercícios que dá para a gente praticar que está dentro do livro. Aí eu vou estar mostrando e quando eu passar o PDF, dá para a gente pegar esse material para a gente preencher. É tipo exercícios para a gente monitorar emoções, pensamentos, tá bom? Depois eu posso passar de novo o material. Se o senhor passasse, eu ficaria grata, porque eu perdi aquele PDF que o senhor mandou. Fechado, fechado. Eu vou passar. Deixa eu fazer logo isso, que aí a gente já vai, para não esquecer. Cadê? Vamos lá. Alguém já deu uma lida nesse material aí? Estou reenviando. Que é esse livro aí que nós vamos trabalhar. Tá indo. Eu acredito que nós podemos começar. E aí, conforme as pessoas forem chegando, elas vão acompanhando a gente. Tudo bem? Ok. Eu já vou começar aqui, tá bom? Por causa do tempo do Google. O Google Meet ele tem um período de tempo. Vocês estão me ouvindo? Qualquer coisa, mandem no chat aí. Qualquer coisa o Euler me repassa, tá bom? E aí, assim, ó. Como eu não estou no estúdio, talvez vocês estejam ouvindo algum som externo, tá bom? Eu peço desculpas. Eu estou na sala da minha casa e a gente sabe que às vezes entra algum som, né? Então, qualquer coisa, se vocês não entenderem, tem um chatzinho, mandem uma mensagem lá que a gente vai vendo, tá bom? A Alguete mandou bom dia, o Euler mandou bom dia aqui no chat, bom dia. Tem mais algumas pessoas entrando. E eu fico muito feliz, pessoal, de ter vocês aqui, viu? Participando desse curso treinamento. Euler, o Euler, ele está fazendo parte do meu auxílio nessa transmissão aqui. E aí, Euler, tem alguém, a Alguete deu um comentário aí, tá bom? E aí, qualquer coisa você verifica, por favor. E aí, assim, ó, que bacana poder ter vocês aqui. O nosso livro que nós vamos falar hoje, esse projeto é um projeto piloto, esse livro bem aqui, ó. Eu compartilhei no grupo. O nosso grupo, eu fiquei muito feliz que nós 358 pessoas que têm interesse nesse conhecimento de saúde mental. Olha que bacana. A Jussiane comentou, bom dia, Jussiane. E aí, esse é um projeto piloto, tá? Nós vamos começar por esse livro aqui, ó, falando sobre a parte emocional. Ele é um livro muito didático, conforme vocês vão ver no material PDF, ele ensina alguns conceitos e ele dá exercícios práticos para a gente tentar fazer, tá bom? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Dave, eu sou psicólogo e eu gosto muito de trabalhar a rede social, porque eu acredito que a psicologia é algo que é uma realidade e que quanto mais a gente conhece o nosso mundo mental, mais a gente consegue lidar com as nossas ansiedades do dia a dia, com as nossas preocupações, porque do contrário, esse mundo psicológico ele pode acabar engolindo a gente. É o que muitas das vezes a gente ouve como psicólogo de pacientes que têm pensamentos intrusivos, que são aqueles pensamentos que entram na mente e não deixam a pessoa em paz. E isso acaba repercutindo, às vezes, no trabalho, dentro dos relacionamentos. Então, a gente falar de psicologia é algo que é mais do que necessário, tá bom? É bom poder ter vocês aqui, certo? E aí, eu gostaria de começar fazendo uma apresentação do livro, tá bom?
Euler, tu pode, por favor, me sinalizar se essa apresentação ela vai aparecer? Tá, ela tá aparecendo aí, né? Cadê? Bora verificar. Eu tenho que colocar a apresentação aqui, né? Só um instantinho. Bora lá. Pronto, tá aparecendo? Fechou. Então, assim, gente, eu dei o nome a esse nosso curso aqui, esse treinamento, entendendo que as emoções fazem por mim. Por quê? Olha só, inclusive aqui já chegou uma notificação do antivírus, né? E aí, assim, ó, por que é importante a gente entender o que as emoções fazem pela gente? Porque na maioria das vezes, nós ficamos muito preocupados em nos livrar das nossas emoções, sendo que essa não é a melhor forma da gente lidar com ela. Como as nossas emoções, muitas das vezes, elas nos angustiam muito, uma das primeiras coisas que a gente tenta fazer é se livrar delas. E aí nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Por isso que a gente precisa, antes de tudo, antes de saber lidar com as emoções, a gente precisa entender por que elas existem e que papel elas têm na nossa vida, né? Se nós temos emoções, elas servem para alguma coisa, tá bom? Então é essa a ideia. Vamos lá. A apresentação do livro, como eu falei, é esse aí, ó. Esse cara, ele é um psicólogo americano. Ele tem vários estudos, textos que inclusive não foram traduzidos para o Brasil, mas ele já tem uma longa jornada de estudo sobre a cognição, a parte cognitiva, a parte dos pensamentos, das emoções, das nossas sensações. Então ele tem muito estudo nessa área. E aí esse livro ele foi traduzido para o português. E ele é um livro muito didático, ele é um livro muito simples, que ele não é só para psicólogos, qualquer pessoa, inclusive não tem muito domínio de psicologia, pode pegar esse livro e ler. E inclusive fazer as anotações. Foi um livro que eu ganhei de uma paciente minha e eu achei super legal ela ter me dado esse livro, porque ajuda muito a gente até fazer nossas intervenções. Como psicólogo, o ideal é que a gente esteja estudando, esteja adquirindo conhecimento para na hora de atender uma pessoa, a gente fazer um atendimento baseado em algo sólido, né? O psicólogo, ele não chega na sessão e só fala por falar. As pessoas têm um pouco essa ideia, né? Não, o psicólogo ele só vai conversar comigo. É uma conversa, mas por trás de uma conversa existe todo um conhecimento científico, né? O psicólogo ele fala a partir de uma perspectiva da ciência, tá bom? E o Leary, ele é um cara da ciência, né? Ele tem muitos estudos e tem esse livro aí, tá bom? Essa é a apresentação do livro. Vamos lá. Iniciando o nosso assunto, no início do livro do Leary, ele propõe uma questão muito interessante, baseado numa história que realmente aconteceu. E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo esse textinho aí que ele fala. Olha só, no ano de 95, tem um cara chamado Dominique Balbi. No ano de 95, ele passou por um AVC, e esse AVC paralisou totalmente o corpo dele, incluindo todos os movimentos de fala, todos os movimentos, ele foi paralisado. O Balbi, ele era redator de uma revista conhecida. Como redator, e editor, ele era responsável por selecionar os textos, as publicações, aquilo que seria publicado e seria levado para o público. E aí, olha só como que às vezes a vida ela dá uma guinada e acontecem coisas que estão fora do nosso controle e que mudam o curso da nossa vida. Foi o que aconteceu com o Balbi. O Balbi, eu imagino que era uma pessoa ativa no trabalho,
uma pessoa dedicada, até porque ele era editor, redator de uma revista muito conhecida. E aí, de repente, ele passa por um episódio que muda praticamente a vida dele todinha. Ele sofre um AVC e aí ele começa a praticamente ficar preso dentro de si, porque ele perdeu todos os movimentos. Então ele ficou aí no estado de coma e 20 dias depois ele sai desse estado de coma, só que ele está totalmente paralisado. E aí você imagina o quanto deve ser aflitivo uma pessoa passar por uma experiência dessa, né? Aí olha só, isso é uma história que o Lear está propondo no livro dele, tá bom? Tem no livro. E aí o que acontece? Apesar disso, dessa paralisação dele, ele conseguia movimentar a pálpebra esquerda. Então, assim, ó, não é que a paralisação foi 100%, né? Mas assim, ele conseguia movimentar uma pálpebra. A partir disso, ele começou a editar um diário dessa experiência dele. E nos meses que se seguiram a isso, ele conseguiu fazer 200 mil piscadas, né? Obviamente, né? Com o olho. E aí, nisso, ele criou um sistema, junto com o assistente dele, em que ele conseguia redigir textos. E a partir disso, ele criou um livro chamado O Escafandro e a Borboleta. Escafandro é aquela roupa antiga dos mergulhadores. Sabe aqueles filmes antigos que tem aquele capacete enorme do mergulhador e que dentro do capacete tem uma mangueira para ele respirar? O nome daquilo é escafandro. E aí ele usa essa analogia por ele se sentir preso e é como se fosse uma roupa de mergulhador prendendo o corpo dele. Olha o quanto que deve ser angustiante ter uma experiência dessa, né? E quando ele fala sobre a borboleta, é porque o Balbi ainda teve problemas auditivos. Então, assim, ó, acabou que ele não conseguia ouvir os sons ao redor. Diferente do nosso, né? Que a gente está conseguindo ouvir os sons que estão rolando aqui, tá bom? Espero que esse som não esteja desconcentrando você aí, tá bom? E aí, o que acontece? Olha só, a experiência, o Lear, ele usa essa história para exemplificar uma coisa. Por mais que ele tivesse preso dentro de si e não ouvindo, ele conseguia ter memórias e lembranças. Ele conseguia recordar muita coisa que tinha acontecido com ele. E ele também conseguia perceber coisas que estavam acontecendo no ambiente. Aí, olha só como que isso deve ser muito, muito, muito angustiante. Eu acho que essa que é a palavra. A gente não consegue, o Balbi, né, não conseguiria se movimentar, mas o mundo mental dele, psicológico, continuava se movimentando. Então a movimentação do corpo não existia, mas a movimentação psicológica não parava. E sabe de uma coisa? Na maioria das vezes, gente, se alguém precisar falar alguma coisa ou tirar alguma dúvida, daqui a pouco nós vamos ter um tempo para isso, mas vocês podem sinalizar aí, tá bom? Que aí, conforme for, o Euler pode comentar, enfim, alguém pode ligar o microfone aí e a gente pode fazer uma pausa, tá bom? Fiquem à vontade. E aí, olha só, quando a gente fala que o nosso mundo psicológico ele não para, isso aí é uma das coisas que mais aparecem dentro do consultório. Constantemente nós ouvimos falar de pessoas ansiosas que, por exemplo, elas sempre estão pensando no futuro. Minha mente não para, eu sempre penso no futuro, eu sempre estou deduzindo que alguma coisa de ruim vai acontecer, e a minha mente só consegue pensar o negativo. Eu já tentei pensar muito no positivo, mas é difícil pensar no positivo. Olha só, o nosso mundo mental, assim como o do Balbi, ele também não para. E nisso, muitas das vezes, o nosso psicológico acaba engolindo a gente. É tanto pensamento, é uma mente tão barulhenta que o nosso mundo psicológico ele pode acabar engolindo a gente em determinados momentos. E a gente pode estar preso dentro da própria cabeça. O Balbi, ele estava preso dentro do próprio corpo e ele achou um meio de lidar com o psicológico dele, que foi escrevendo um livro, escrevendo, né, como que ele passava por aquela experiência. Então aí
O Leary, ele traz uma questão para a gente pensar. Olha só, tá aí, ó. Isso aí é uma imagem do Balbi. O Balbi, após o AVC dele, e a assistente dele, redigindo o diário das emoções dele. E aí o Leary, ele propõe uma coisa. O que torna a gente diferente como seres humanos? A gente sabe que não é só o ser humano que sente emoções. Olha só, animais sentem emoções. Por exemplo, o cachorrinho, pessoal que gosta de cachorro, que cria cachorro, enfim. A gente sabe que ele sente medo. Recentemente nós tivemos o fim de ano e constantemente eu via nas redes sociais o pessoal dizendo assim, não soltem fogos, pense nos animais, pense nos cachorros. O pessoal postava isso, né? Porque animais, eles sentem emoções. O cachorrinho, por exemplo, ele sente medo. É uma reação emocional. Animais sentem emoções. Só que diferente de um animal, digamos assim, irracional, o ser humano ele sente a emoção e ele consegue atribuir um sentido para aquela emoção. Então, o que diferencia a gente de outros animais e de máquinas, como os robôs? Porque nós sentimos emoções e nós conseguimos atribuir um sentido para as emoções. Ao mesmo tempo que isso é bonito, o fato da gente poder atribuir significados a uma emoção, isso pode também virar um problema. Olha como não é fácil falar do psicológico. Por exemplo, falando em medo, as pessoas que enfrentam ansiedade, a ansiedade ela é muito ligada com medo. As pessoas que sentem ansiedade, geralmente elas estão evitando alguma coisa. Ou alguma situação que deixa ela com medo, ou alguma pessoa que deixa ela com medo, ou algum lugar que deixa ela com medo. E aí ela evita. E aí ela começa a atribuir o sentido de que aquela emoção é uma emoção ruim, porque está fazendo ela evitar as coisas. Ou ela pode atribuir um sentido de que ela está correta porque aquele lugar faz muito mal para ela. A gente começa a criar ideias na nossa cabeça para justificar o nosso lado emocional. Olha só, o que diferencia o ser humano de um animal irracional e de uma máquina? É que nós podemos atribuir sentido ao que nós temos. E esse fato de atribuir um sentido e de sentir a vida é algo muito humano. Por isso que o Leary tem uma hora no texto dele que ele propõe o seguinte: sentir é viver. Ou seja, se você está vivo, você está sentindo alguma coisa. Inclusive, nesse momento, você deve estar sentindo algo, né? Eu estou falando aqui, você está tentando perceber alguma coisa, você deve estar criando pensamentos nesse momento na sua cabeça, e isso é um sinal de que nós estamos vivos. Esse é o nosso mundo psicológico. Eu estou um pouco preocupado com o silêncio, porque eu só estou vendo o meu slide. Será que está dando para compreender? Está dando para entender a ideia? E aí? Vocês podem me dar um feedback? Tá bem muito o que o senhor está explicando. Tá sendo compreensível, né? Beleza. Então, qualquer coisinha, tá bom? Pode me passar um retorno aí. Vamos lá. O que acontece? Eu coloquei uma ilustraçãozinha aí de um robô, né? Esse aí é o Bender, de um desenho chamado Futurama. Como eu estava falando ainda agora, os robôs, eles não têm emoções, né? Só que o Bender, ele é um robô que ele tem emoções, ele se angustia, ele fica bravo, ele tem as decepções dele, e ele tem as próprias compreensões, e eu achei interessante fazer esse paralelo. Quando a gente começa a ver um personagem como tendo emoções, pensando por conta própria, ele quase que se aproxima de um ser humano, porque o que torna nós humanos é justamente isso,
é nós sentirmos as experiências da vida, tá bom? Eu vou dar uma corrida aqui, por conta, como eu falei, do nosso tempo, tá bom? E aí, ó, isso aí é uma experiência que eu acho que ela é muito típica do ser humano. Quando nasce um bebezinho, quando a gente sabe, enfim, que alguém teve um bebê e a gente vai visitar o bebê, é como se a gente tivesse aquela experiência, né, de alegria, de que olha que coisa fofa, que coisa linda, meu Deus do céu, vamos ter que gastar dinheiro com fraldas caras, né? E aí, assim, ó, é uma cena típica humana, né? O fato de um momento de alegria, de você ter sentimentos bons quando for beber. Então, assim, ó, o que torna nós humanos é o fato de que nós temos sentimentos. E na palavra do Lia, sentir é viver, tá bom? Tá lá, tá escrito, ele botou, sentir é viver. Então, olha só, e o que são as emoções? Emoções são sentimentos que têm significado pra gente. Ih, rapaz, o negócio aí ficou um pouco... Emoções e sentimentos. Emoções, as sensações que você tem no corpo. E o sentimento é o significado que você atribui a isso. Olha só, vamos tentar... E lembrando que o objetivo aqui é só a gente tentar entender mais ou menos como nossas emoções funcionam, né? Por isso que o nome é Entendendo o que as Emoções Fazem por Mim. É claro que a gente não está fazendo terapia. A terapia ele é um processo à parte, tá bom? Precisa ir no psicólogo para a gente entender melhor como que as nossas emoções particulares estão acontecendo. Então, assim, vamos lá. A emoção, imagina que é algo que mexe com o teu corpo. Lá tu vai fazer uma apresentação na escola, na faculdade, e aí de repente tu começa a sentir teu coração acelerando. E a tua respiração fica um pouco mais pesada. Para o Leary, isso é uma emoção, tu tá tendo uma reação no teu corpo. E aí tu atribui uma palavra a essa tua reação. Cara, David, isso que eu tô sentindo agora é ansiedade. E aí nesse exato momento, a sensação que a gente sente virou um sentimento, uma ansiedade. Então assim, a gente não precisa entender 100% como é que é essa diferença. A gente só precisa entender como é que a gente sente isso, tá bom? Vamos lá. Exemplos de ansiedade, tristeza, como é? Exemplo de emoções, né? Tristeza, ansiedade, solidão, raiva, olha aí, ó, tem uma infinidade aí. Tudo isso são emoções tipicamente humanas. Quem que na semana que passou não sentiu tristeza por alguma coisa? A gente sente. Ou, imagina só, essa semana passada, teve alguma situação que você sentiu ansiedade? Solidão. A sensação de que, poxa, o que eu estou vivendo as pessoas não compreendem. Por mais que eu fale, parece que as pessoas não estão conseguindo captar aquilo que eu quero dizer. Solidão. Raiva. A raiva, ela aparece muito nos relacionamentos, né? Poxa, minha mãe falou tal coisa para mim, o meu cônjuge falou para mim. Poxa, né? Então, assim, a gente sente raiva, né? Enfim, nós sentimos raiva. E alegria por coisas boas, tá? É uma gama de emoções. As emoções, elas são tão importantes no nosso dia a dia, que até a nossa forma de se comunicar, a tecnologia trouxe as emoções. Os emojis, eles são nada mais e nada menos do que você querer transmitir a emoção que você está no momento para a pessoa, né? Uma pessoa fala alguma coisa engraçada, ou você coloca aquele monte de kkk, ou coloca um monte de cara rindo. E ainda tem, hoje em dia, os sticks, que são aqueles bonequinhos, né, de legal, aquelas... Então, assim, ó, transmitir emoções é algo muito natural e que é bom, né? Vamos lá. Emoções versus pensamentos. Até agora, nós entendemos que ter emoções é sinal de que nós estamos vivos, e isso é bom, e que isso diferencia a gente de outros seres, e por isso que nós não somos robôs. Ok, emoções é algo que nos torna vivo e que nos conecta com a experiência da vida.
né? Nós vivemos a vida pelas nossas emoções. Então, por isso que esse negócio é muito importante. E aí, só que as emoções, elas são diferentes de pensamentos. Vamos começar a prestar atenção, a partir de agora, nisso? Pensamento é algo do tipo, olha só. Imagina que eu estou atendendo um paciente, e esse meu paciente, ele chega, e ele diz assim, doutor, os nossos pacientes eles nos chamam de doutor, né? E aí a gente, por carinho, a gente recebe, mas o correto seria psicólogo, mas enfim. E aí nossos pacientes chegam lá, doutor, eu estou me sentindo muito triste. Olha aí, ó, ele falou de uma emoção para mim, tristeza. E eu estou me sentindo muito triste porque hoje eu acordei e aí o meu filho, ele é adolescente e ele falou para mim que eu não compreendo ele. E aí, doutor, eu comecei a achar que eu tenho sido uma mãe ruim. Olha só. Percebe que o meu paciente, ele falou de uma emoção para mim e ele atribuiu um pensamento para essa emoção? O meu filho falou para mim que eu não compreendo ele e eu me senti triste. A partir dessa emoção, da tristeza, essa paciente minha, ela criou um pensamento. Ela falou assim, eu acho que eu tenho sido uma mãe ruim. Isso é um pensamento. Então, emoção e pensamento são coisas diferentes. E que a gente, isso é fundamental. Se eu puder dizer algo para você nesse momento, eu digo assim, ó, comece a prestar atenção o que é emoção, o que é pensamento que passa em você. Embora começar a fazer a diferença. Porque quanto mais eu crio consciência disso, mais eu sei reagir ao meu estado psicológico. Porque do contrário, a gente só vai no automático da vida, né? A gente não vai fazendo diferença de nada, a gente só vai, a vida tá indo, eu tô indo com ela, né? É como disse aquele cantor, deixa a vida me levar, a vida leva eu e eu tô indo, não tô percebendo nada do que tá acontecendo, eu só vou. E aí depois tá abrindo margem para uma ansiedade, para um estado depressivo, né? Então assim, perceber aqui dentro é mais do que importante. Fechado? Eu tô dando ênfase nisso. Diferenciar a emoção de pensamento é fundamental. Você já deveria estar fazendo isso, tá bom? Vamos lá. Olha uma figura que representa bem a diferença de um pensamento para uma emoção. Olha só, essa figura aqui que vocês estão vendo, ela existe, ela está dentro do livro. Um pensamento pode influenciar um sentimento e um sentimento pode influenciar um pensamento. Olha que negócio meio louco, né? É por isso que a gente precisa do tempo, gente, para lidar com o nosso psicológico. Não é num treinamento de uma hora que a gente vai aprender a lidar 100% com as emoções. Eu estou muito grato e feliz de você estar aqui comigo, mas se você sentir que precisa de uma ajuda, você precisa procurar uma terapia, tá bom? Olha só, o que acontece? Lembra que eu dei um exemplo agorinha que uma emoção cria um pensamento? A mãe veio para o atendimento comigo. Isso é só um exemplo solto, tá? Do que eu observo, não é de ninguém não, né? Nossa, o David está falando do exemplo da vida de alguém. Não, não é não. É que eu ouço constantemente. E aí ela falou, olha, meu filho é adolescente, eu me senti muito triste porque ele disse que eu não compreendo ele. Tá aí, ó, ele falou de uma emoção, né? E aí, de repente, essa mãezinha começou a criar um pensamento. Olha, David, eu estou sendo uma mãe muito ruim para meu filho. Eu estou percebendo isso. Ela começa a criar pensamentos a partir de um sentimento. Mas o contrário também é verdadeiro. Eu posso criar sentimentos a partir de um pensamento. Por exemplo, se eu começar a fazer você pensar em um problema que você viveu no passado, a emoção que você teve lá atrás vai vir junto com o seu pensamento. Se eu começar a falar o seguinte, olha, lembre de um momento que você brigou com uma pessoa que era muito legal para você, ou que você desfez de uma amizade que era uma amizade legal, ou de algo que era importante na tua vida e que tu não conseguiu, por exemplo, um concurso, uma prova. Imagina, começa a lembrar. No momento que a gente começa a lembrar, parece que a gente começa a sentir a dor. Caramba, aquilo foi chato mesmo, ó.
Então, só o fato de você pensar, uma emoção pode aparecer junto. Olha que louco que é esse negócio do nosso psicológico, né? Então, o Lear tem nesse livro exercícios para a gente entender como é que está funcionando o nosso estado psicológico, tá bom? Eu nem sei se vocês estão vendo minha imagem ou só o slide, mas eu estou mostrando o livro aqui, tá bom? O que acontece? Oi, alguém ia falar alguma coisa? Ah, tá bom. Obrigado, Euler. Eu estava mostrando o livro aqui, mostrando os exercícios, eu estava pensando que estava aparecendo. Mas tranquilo, obrigado. Vamos lá, continuando. Olha só, da próxima vez já fica uma sugestão minha para vocês, né? Aqui está um exemplo. Imagina só que de repente aconteceu de uma pessoa ou de você mesmo pensar o seguinte: não vou me encontrar com ninguém nesse fim de semana ou nesse carnaval, né? Caraca, estamos no carnaval e ninguém me chamou para sair. Ó, isso é um pensamento, ó. E aí vamos dizer que esse pensamento começa a fazer a gente ter sentimento de solidão. Puxa vida, eu tô me sentindo só. Ninguém me convidou ali para ir no Babalu, ninguém me chamou para ir ali no Fênix, tomar um chopp. E aí a gente começa a se sentir só. Para quem é de fora, eu acho que tem gente de Manaus que está aqui. E eu fico muito feliz e grato de vocês estarem participando, viu? Eu acho que vi o nome de uma paciente minha que eu atendi online em Manaus e que foi um atendimento que me marcou muito pela evolução, pelas experiências dela. Então, fico muito feliz de saber que tem pessoas de Tefé, de Manaus, de outros lugares que estão interessados nisso, viu? E aí, assim, ó, para quem não sabe, eu estou citando alguns locais daqui de Tefé, tá? Babalu, Fênix, são lugares que são muito frequentados aqui em Tefé. E aí imagina que esses pensamentos fazem com que a pessoa se sentisse só. E aí ela pode começar a ter um outro pensamento a partir disso, olha só. O nosso mundo psicológico ele é bem complexo, tá? Não é que nem uma equação de matemática em que 2 mais 2 é 4. Então eu tive um pensamento, eu comecei a ter um sentimento, e a partir disso eu comecei a pensar mais coisa ainda. Olha só, no exemplo aí diz assim, ó, vou sempre me sentir solitário. Sabia que na maioria das vezes nos atendimentos com o psicólogo as pessoas trazem esse tipo de pensamento, de emoções? Eles começam a falar dessas coisas pra gente. Então, caso você queira, na próxima semana agora, você pode começar a fazer essa diferença. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu penso de novo. Tá bom? Tem aí um exemplo que eu quero que você faça depois. Eu vou pular esse slide, por conta que o nosso tempo está correndo um pouquinho, tá bom? Apesar de que a resposta está aqui, mas eu quero que você pense depois sobre isso daí. Esse exemplo está no livro, tá bom? Aqui tem alguns exemplos de emoções, tá bom? Eu confesso que eu estou um pouco preocupado com o tempo, porque o Google ele é limitado, né? Então eu vou avançar também esse slide aqui. Depois eu posso passar esse slide no grupo, vocês dão uma olhada, tá bom? Compartilha com quem vocês acham importante compartilhar. E aí tem umas emoções que você pode monitorar essa semana. Pega esse negocinho aí, se conseguir imprimir, imprime. Ó, essa semana eu vou ver que emoções que eu vou sentir durante 7 dias. Aí você coloca como uma meta. Ó. Que aí você vai começar a perceber o que tem sentido, tá bom? Vou passar. Esse slide aqui, ele é mais do que importante também. Olha só, eu falando que um monte de coisa é importante, né? E o que acontece? Toda emoção humana, isso aqui, se você tivesse um lápis aí, uma caneta, era digno até de você anotar isso aí, ó. Tá bom? Isso aí é importantíssimo, né? Do escopo das coisas importantes, essa daí tá lá em cima. Toda emoção humana, ela surge de algo que acontece com a gente. Tá bom?
Então, quando meu paciente diz assim, David, eu me senti triste do nada. Ó, ok. Eu entendo que meu paciente tem dificuldade, às vezes, de entender o que deixou ele triste, mas do nada, nada acontece. Vou repetir mais uma vez. Do nada, nada acontece. Aconteceu alguma coisa que deixou você triste. Perceber o que deixa a gente triste, ansioso, alegre, frustrado, isso é muito importante. Nós precisamos perceber o que está desencadeando a nossa emoção. Por isso que no livro tem esse exercício. Minhas emoções positivas e negativas. O que desencadeou minha emoção negativa e o que desencadeou a positiva? Tá aí algo para a gente perceber. Eu vou avançar mais um pouco, tá bom? Vamos lá. Nossas emoções, elas têm 5 partes. A parte da sensação, a parte das crenças, objetivos, comportamentos e tendências pessoais. Vou avançar mais um pouquinho, tá bom? Vou dar uma acelerada. As sensações, elas têm a ver com a parte do corpo. Meu coração acelerou, eu comecei a me tremer, que mais? Minha respiração ficou pesada, eu comecei a ter tontura no meu corpo, eu senti um aperto no peito, isso é a sensação, tá bom? São 5 partes das emoções. As crenças. As crenças são os pensamentos que a gente atribui para aquilo. David, meu coração ele deu uma apertada muito grande. E aí, ó, tu começa a atribuir um significado para aquilo. Cara, eu acho que eu tô tendo AVC. Isso aqui só pode ser eu tô tendo um ataque cardíaco. Aí tu começa a ter um pensamento sobre a sensação que tu tá sentindo. David, isso aqui tá muito errado, eu não posso sentir isso. Olha aí, ó. É um pensamento que tu tá tendo das emoções. Eu vou usar, eu ler 5 minutinhos a mais, tá bom? Só para dar uma enxugada aqui, e aí a gente abre para os comentários. E aí, olha só. Eu tô dando uma acelerada, tá, pessoal? Por conta do nosso tempo, tá bom? E aí, os objetivos das emoções, isso aqui é muito bonito, tá bom? É algo que eu acho encantador nessa parte emocional. Se nós sentimos medo ou ansiedade, significa que essa emoção que a gente tem, ela tem um objetivo. Por exemplo, recentemente eu fui chamado para assumir uma função que ela é uma função que ela tem uma responsabilidade muito grande. E eu vou compartilhar com vocês um sentimento meu. E eu senti medo, eu senti insegurança. Eu falei, caraca, será que eu vou dar conta desse negócio? E se eu errar? Aí eu comecei a querer ser perfeccionista, né? Poxa, mas eu não posso errar, isso é muito sério. O meu medo, ele apontava para algo que era importante para mim. Se eu estava sentindo medo, é porque assumir aquela posição, para mim, era algo que importava. Era algo que para mim era muito valioso. Então, se as nossas emoções elas aparecem, é porque elas estão ligadas com algo que é importante para a nossa vida. E eu trabalho nos atendimentos nessa perspectiva, né? Porque eu sou um terapeuta de base cognitiva comportamental, que é essa terapia que o autor usa, né? Então, assim, eu uso padrões tanto cognitivos como comportamentais. Enfim, isso é uma questão técnica que a gente não precisa entrar nesse mérito. Mas olha só, nossos medos apontam para coisas que são importantes para a gente. Isso servia até para a gente anotar isso, se a gente tivesse um bloco de nota, alguma coisa, né? Nossos medos apontam para coisas importantes para a gente. Olha aí, ó. Olha que interessante. Então, fora os objetivos, nós temos os comportamentos. Todas as emoções fazem a gente tomar alguma decisão. Imagina que o teu medo faz tu evitar aquilo que tu teme, né? E quando eu tive aquele medo, eu tentei evitar aquilo. Cara, não vou aceitar, não. Eu vou dizer não. Não vou assumir esse cargo, porque eu tô com medo, eu tô inseguro. Só que isso aí, a parte do comportamento, ele é uma escolha. A gente pode ou seguir a nossa emoção ou fazer o contrário. No meu caso, eu entendendo que aquela emoção
é porque aquele cargo que estava sendo oferecido era importante para mim, eu fiz o oposto do que o medo e a insegurança me mandaram. Eles me mandaram fugir e evitar. O que eu fiz? Eu aceitei e encarei. E hoje, para mim, está sendo bem gratificante estar numa função que eu estou aprendendo muito. Olha só como eu lidei com a minha emoção nesse momento. Entendeu? Nossas emoções fazem com que a gente tenha determinados comportamentos, que podem ser positivos ou não. Por último, nossas emoções têm tendências interpessoais, ou seja, nossas emoções afetam nossos relacionamentos. E aqui que está um problema grande. E é um problema grande que é bicho de 7 cabeças, é bicho de 8, 9, 10 cabeças. Porque muitas das vezes a gente tem dificuldade de lidar com nossas emoções e elas acabam criando problemas nos nossos relacionamentos. Porque na hora da raiva, na hora do medo, na hora da ansiedade, nós podemos falar palavras negativas para as pessoas com quem nós convivemos, seja esposo, seja esposa, seja filho. A gente pode ser verbalmente agressivo, a gente pode gritar, pode falar palavras ofensivas. Então, nossas emoções, elas levam a gente a agir de determinada maneira com as pessoas que nós convivemos, tá bom? Por mim, eu falaria um pouco mais detalhadamente de cada um, mas vamos lá, vou acelerar. Aqui tem um quadro que fala das 5 partes das emoções, dos sentimentos. E aí, esse quadro utiliza como exemplo a solidão. Olha aí, ó. Esse quadro, ele utiliza como exemplo a solidão. A solidão, nesse caso, o livro tá utilizando aí como um norte para a gente entender o conceito que foi passado. Tem uma coisa interessante. Se você que está aí, né, me acompanhando até nesse momento, conseguir mudar qualquer parte dessa daí, você consegue mexer nas outras. Olha que coisa mais interessante, cara. Se eu conseguir mudar uma sensação corporal minha, eu consigo mudar minha crença, meus objetivos, meus comportamentos e minhas tendências pessoais. Se eu mudar a minha crença em relação ao que eu estou sentindo, isso pode mudar as minhas sensações, os meus objetivos, os meus comportamentos. Olha só que negócio meio interessante, né? Tá tudo ligado. Sabe aquele efeito dominó? Quando a gente era criança, sei lá, né? Foi adolescente, até adulto mesmo, a gente já teve, eu acho que, uma experiência de empilhar um dominó um atrás do outro. E aí, quando tu empurrava o dominó da frente, todas as outras peças de dominó que estavam atrás iam caindo, né? Muitas das vezes, quando a gente muda qualquer parte dessa das emoções, o dominó cai e as outras vão mudando por tabela. Eu ouvi algum sinalzinho aí. Ah, tá tudo bem na transmissão da live? Oh, fechado. Obrigado, Euler. O Euler, ele tá me dando esse auxílio aí, e aí, por isso que vez por outra eu tô chamando ele, tá bom? Olha só. O que acontece? Então, assim, por exemplo, na terapia psicológica, a gente consegue mudar, digamos assim, a crença do meu paciente sobre o que ele sente. E quando eu consigo mudar a crença dele, as sensações dele conseguem mudar, os objetivos, as tendências pessoais. Quando eu consigo mudar, por exemplo, o comportamento, que é como o meu paciente está reagindo às emoções dele, ele consegue mudar os objetivos, as tendências interpessoais, porque é tudo ligado. Então, assim, ó, na terapia psicológica, a gente trabalha nessa perspectiva de que mudando uma parte da minha emoção, as outras eu consigo mudar também, tá bom? E aí, eu queria começar uma interação nesse momento, tá bom? Eu queria que alguém pudesse ler esse resumo dos slides anteriores aí. Alguém pode ler para mim? Vamos lá? Quem será o corajoso, a corajosa, que vai
me ajudar a ler esse resumo aí? Posso Pontos ler? principais. Hanna, por favor, Hanna. Tá. Pontos principais. Sentimento significa que você está vivo. Pensamentos e sentimentos são diferentes. Pensamentos podem originar sentimentos e sentimentos podem originar pensamentos. Monitore suas emoções e note as mais desagradáveis e agradáveis. Monitore o que desencadeia as emoções. As emoções têm 5 partes: sensações, crenças, objetivos, comportamentos e tendências interpessoais. Cada uma das 5 partes dos sentimentos pode ser um alvo para a mudança. Show. Olha só, esse aí praticamente é um apanhado, né, um resumo de tudo que a gente falou até agora. Esse slide, gente, ele tem o objetivo apenas de dar um norte para a gente tentar entender melhor como nossas emoções acontecem, tá bom? Caso vocês precisem relembrar disso, esse ponto, eles estão no livro, que eu já passei, e eu posso enviar esse slide também, tá bom? O que acontece? Eu vou encerrar, porque eu quero ouvir vocês, tá bom? Se houver alguma pergunta. E aí, antes de encerrar, eu queria, obviamente, falar um pouquinho da minha atuação, tá bom? Para divulgar o trabalho da psicologia. Aqui na cidade de Tefé, eu faço atendimento presencial, eu faço atendimento online para quem não está morando em Tefé, e eu também trabalho com palestras. Caso tenha lá o grupo, a célula, a escola, enfim, alguma instituição que precise de uma palestra, eu gosto de palestrar porque eu gosto dessa interação com o público, eu acho que a psicologia tem muito a somar com as pessoas, eu gosto de levar esse conhecimento, tá bom? E o que geralmente eu ensino, tanto nas palestras quanto nos meus atendimentos pessoais? Como a pessoa pode mudar a relação que ela estabelece com os pensamentos dela, porque dependendo de como a gente se relaciona com nossos pensamentos, a gente pode ter uma melhor ou uma pior qualidade de vida, tá bom? Lidar com esse mundo psicológico, ele é muito importante. Eu acho muito legal também a pessoa aprender a observar e dar nome para o que ela sente, porque ela começa a ter um norte, uma bússola, um azimuth, né? Que é o ponto que a bússola aponta, é um azimuth. Ela começa a ter um azimuth para onde que ela deve ir e conduzir a vida dela, para que ela supere o sofrimento. Fora isso, eu trabalho muito com a pessoa reconhecer os gatilhos e sintomas que ela está vivendo, sintoma de ansiedade, da depressão. E o gatilho é o mesmo que o desencadeante que eu falei ainda agora, é o que está dando aquele problema emocional para ela. Também gosto muito de trabalhar sobre como a pessoa reagir diante dos problemas pessoais, que muitas das vezes o lado psicológico afeta. A pessoa cria problemas nos relacionamentos. Gosto de falar disso também, porque isso é muito importante. E sempre tendo como base a gente se conectar com a vida do momento presente e construindo uma vida que seja valiosa para a gente. Tá bom? É algo que eu, pessoalmente, como psicólogo, eu gosto muito de enfatizar. Tá bom? Então, eu agradeço a vocês por terem me acompanhado até esse momento. Nós temos certificado de horas complementares, que vai ser emitido por uma escola lá de Manaus, de um amigo meu, e é toda regularizada com CNPJ, inscrição no MEC. Ele me explicou, eu não entendo muito bem desse processo aí, mas é tudo certinho e que é reconhecido, tá bom? E aí, nesse momento, eu vou encerrar esse slide, porque eu queria ouvir um pouco vocês, tá bom? Porque eu acho que falar, talvez não seja tão interessante quanto ter uma troca de experiências, né, com quem está ouvindo, tá bom? Então, nesse momento, eu queria ouvir um pouquinho de vocês que, né, que estão aí, que estão observando, que estão atentos, tá bom? E aí, eu gostaria de falar com o Euler, eu vou parar minha apresentação aqui, gostaria de falar com o Euler para ver como é que foi as perguntas, enfim, o que apareceu aí. Gente, eu posso fazer uma proposta?
Como eu iria abrir agora para conversar, tá faltando 9 minutos. E aí eu não sei se tem muita gente que tem alguma dúvida, alguma questão, e o Google Meet ele vai querer encerrar a chamada. A proposta que eu tenho é o seguinte, a gente pode abrir para uma conversa, e caso o Google Meet for encerrar na nossa cara, que eu acho que isso não vai acontecer, a gente pode abrir novamente uma nova chamada só para concluir o assunto. Fechado? Estou entendendo que está todo mundo de Inclusive, a acordo. gente toma. Oi. Fechou? Para mim, tudo certo. Bora Tudo trocar certo. essa ideia então, né? Tá bom. Olha só. Euler, caraca, nós temos pessoas participando desse curso aqui, desse encontro. Que da hora. Que felicidade, viu? Olha só. Euler, surgiu alguma pergunta por esse tempo? Como é que... Tá, obrigado, Euler. Então, assim, ó, nesse momento eu gostaria de abrir aqui para a gente trocar uma ideia, se vocês quiserem compartilhar alguma percepção que vocês tiveram, e eu peço, claro, que vocês, por favor, tenham um pouco de cuidado, né, ao compartilhar algumas experiências, para a gente não compartilhar nada muito pessoal, né? Tá bom? E aí eu deixo aberto. Alguém gostaria de compartilhar alguma dúvida? Tipo assim, David, tu falou que minhas emoções geram meus pensamentos. Cara, tu pode dar uma explicação melhor? Fiquem à vontade. Pode continuar, que aí eu vejo aqui depois. Oi, bom dia. Bom dia. Eu não estive muito presente durante toda a apresentação, mas peguei um pouco parte da final. Então, eu consigo perceber realmente durante o meu dia a dia e sobre tudo que eu estive passando, com relação ao meu psicológico, às minhas emoções, que realmente, de fato, os meus pensamentos geram os sentimentos que a gente tem, né? Todos nós. Meus pensamentos aqui, os pensamentos ruins vão gerar os sentimentos ruins em minha vida, na minha pessoa. Mas isso é ruim. Eu queria entender como eu posso fazer para mudar isso, mudar o meu pensamento, conseguir viver em paz, assim, Perfeito. encontrar paz, entendeu? Aham. Olha só que interessante que o Matheus compartilhou, né? Eu acho legal a gente trazer essas nossas experiências do dia a dia, porque a gente consegue perceber o quanto a teoria ela tem uma correspondência com a realidade. Realmente, a gente vê a teoria lá, o que o livro propõe para a gente, né, que é conversar, e a gente vê que realmente isso tem uma correspondência na realidade, isso realmente existe. Psicológico, lado emocional, ela é uma realidade, esse negócio acontece de verdade, né? E aí o Matheus, ele fez uma pergunta, que é uma pergunta que eu acho que ela é compartilhada. O que é que a gente pode fazer para tentar mudar isso? A gente percebeu que pensamento envolve emoções e que a gente tem nossos gatilhos. E o que a gente pode fazer?
eu tenho, nesse momento, uma sugestão. Nesse momento, um dos passos que a gente pode fazer para mudar é tentar ver dentro dos exercícios do livro um exercício para a gente começar a identificar nossos gatilhos. Eu começaria pelo desencadeante, se conseguir imprimir no papelzinho lá, é óbvio, né? Imprimir no papelzinho, é até redundante, né? Quem é que vai imprimir no tijolo? Se conseguir imprimir, e aí ir monitorando, né? Que desencadeante está surgindo nas minhas emoções. Lembra das 5 partes? Quando a gente encontra os gatilhos, a gente consegue ir mudando as partes. A gente monitora, e aí depois de monitorar, a gente pode levar isso para uma sessão terapêutica, que aí a gente consegue ver como ir alterando isso. Inclusive, eu gosto muito de fazer isso com meus pacientes, né? Eu proponho algumas coisas, eu troco mais ideias, porque eu acho que todo recurso que pode ser usado para o bem dele está válido. Então, bora tentar fazer esse exercício e a gente criar um pouquinho mais de consciência do que pode estar acontecendo. Aí existem umas técnicas que a gente pode tentar aprender. Um detalhe, esse encontro de hoje, ele é só o capítulo 1 do livro. O livro tem, deixa eu ver quantos capítulos. Tem 12 capítulos, então faltam 11 para a gente ver. E nos outros, tem técnicas que dá para a gente usar. E aí eu poderia falar dessas técnicas no outro encontro. Tá bom, Matheus? Eu não sei se eu consegui responder bem, mas nesse momento eu gostaria apenas da gente ter a consciência melhor do que a gente tá sentindo, tá bom? Quanto mais consciência eu criar, melhor fica para eu saber como administrar isso. Fechou? Oi. Fechado. Bora entrar, gente, por favor, nesse próximo link aí, tá? Eu tô entrando lá. Ok. E eu, bora enviar esse link no grupo também, por favor? Beleza, obrigado.
Eu acho interessante que eu acho que isso é muito natural, né? Às vezes tem uma questão de transição, porque eu imagino que nós temos as nossas responsabilidades do dia a dia, e aí eu estou percebendo que algumas pessoas entram e saem, mas o legal é que a gente está podendo justamente. Deixa eu ver no grupo aqui rapidinho. Podendo divulgar essas informações, né? De saúde mental, da importância do cuidado consigo. E aí é legal ver esse fluxo de pessoas, né? Que aparece aqui, as pessoas entrando, né? Transitando aqui, isso é muito bacana. E aí, a gente poderia continuar com a conversa? Fechado. Pois pronto. Sim, bom dia a todos, né? A minha Bom dia. pergunta é uma pergunta mais prática, né? Porque, assim, eu tenho uma pessoa na minha família, eu creio que eu já consegui identificar o gatilho dela, a solidão. Nós vamos visitar ela na casa dela, ela mora sozinha. E na hora de ir embora, ela passa mal, começa a passar mal, com falta de ar, tontura, essa coisa toda. Como reagir, como ajudar essa pessoa nesse momento da reação? Entendi. Olha só. Obrigado, Lidiane, por ter compartilhado essa experiência sua aí. Eu acho que essas experiências, elas nos conectam como pessoas, porque muitas das vezes